Olá, nesse encontro eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre símbolos e algumas notações matemáticas que a gente utiliza nos nossos cálculos, ok? Bom, eu creio que essa seja a parte 1, porque depois que eu passar algumas coisas aqui, a gente pode ter alguma dúvida e vocês vão postando e eu faço uma parte 2. Considere algumas informações e os seus valores. Então, eu tenho uma idade igual a 20. Veja que a idade tem um valor único. Eu anotei tudo aqui, porque realmente quando você for consultar alguma coisa assim, a gente tem tudo anotado, você não perde nenhuma informação e pode consultar com mais facilidade. E temos notas. Então, ó, notas tem 8.0, espaço, 7.5, espaço e 9.2. Outras formas de representar esse mesmo valor de notas poderia ser assim, 8. Como tem um espaço entre o 8 e o 7.5, eu posso entender que o 8 vai ter no máximo de casas decimais que o maior número de casas decimais teria aqui. No caso que eu estou usando apenas uma, então seria 8.0. Eu posso separar também o 8.0, 7.5, ou posso fazer notação matricial, separado por espaço também, 8 espaço, 7.5 espaço, 9.2. Ou posso também fazer notação matricial e separar por 8, 7.5, 9.2. Tá, e por que nós usamos o ponto e não a vírgula? A notação brasileira, o separador decimal é a vírgula e o separador de ponto é de milhar. Na notação de software, a gente tem que o separador decimal é o ponto e o separador de milhar é a vírgula. Só que em software a gente não tem separador de milhar. A gente só tem separador decimal, que é o número de ponto flutuante. Então, ó, nós vamos nos concentrar apenas nos decimais. Então, qualquer número que tiver, a gente vai ter ponto alguma coisa. Por causa da calculadora, por causa de vários softwares que a gente pode utilizar. Veja que notas têm muitos valores. Então, aqui, ó, notas tem 3 valores. Então, a gente vai utilizar muito uma notação de índice. Esse I é de índice. Então, a nota 1, das notas, a nota 1 é 8, a nota 2 é 7.5 e a nota 3 é 9.2. Agora, considere substituir o nome real dessas variáveis por nomes mais curtos e genéricos. Por exemplo, eu chamei aqui de idade 20, mas eu posso chamar de x igual a 20. A partir daí, tudo no meu problema é x, mas eu sei que x está relacionado à idade. Eu sei que y são esses valores, 8, 7.5 e 9.2, mas eles são as notas. Essa substituição é muito comum para não ficar colocando nomes muito grandes nas variáveis para algumas equações e processamentos. E como esses valores podem mudar, usamos o termo variável para estes nomes de informação, pois eles variam. Então, ó, o nome dessas informações eram notas e idade. Mas eu uso o nome, geralmente eu chamo de variável, porque eles podem mudar. Agora, uma observação importante, mas este nome e tipo de valores, por exemplo, x igual a 20, y igual a 3 valores, depende muito do contexto em que é usado. Então, eu posso variar a quantidade e o tipo de cada um. Esse aqui é chamado de valor único ou escalar, esse aqui é chamado de valor vetorial ou matricial. Agora vamos ver a notação de algumas equações. Então, considere algumas equações. Y que é igual a A mais B vezes X. Se eu substituir alguns valores, aqui, por exemplo, eu tenho o A e o B, são os coeficientes da equação, dessa equação, não vamos tentar classificá-la porque não é o objetivo. Eu vou ter o 1 mais o 2, mas eu ainda tenho a variável x e a variável y. Resolvendo essa equação com algumas possibilidades de x, que não vem ao caso nenhuma justificativa física, se o x for igual a 1, eu faço 1 mais 2 vezes 1. Então, 1 mais 2 vezes 1 é 2, dá 3. Então, o y vale 3. Agora, se essa equação fosse apresentada assim, olha, se ela tivesse essa notação, yi é igual a A mais B xi, o que eu ia entender? Eu ia entender que o x não é um valor único e o y com certeza não vai gerar um valor único.
mas poderia, em caso tivesse algum símbolo aqui que a gente vai ver lá na frente. Então, ó, substituindo os valores, a gente teria, do exemplo do mesmo A e B, 1 mais 2, só que agora eu tenho, para cada xi, eu vou gerar um yi. Então, resolvendo essa equação com algumas possibilidades de xi. Isso aqui são valores que eu chutei, não tem nada a ver uma realidade física ou um experimento aqui não. Mas podemos considerar que seja um experimento realizado com 3 medições. Então, eu tenho um índice I, 1 para notas, que eu chamei de X, um índice 2 de notas, que eu chamei de X, e o índice 3 de notas, que eu chamei de X. É só para me dar a quantidade. Então, eu tenho 3 notas, a nota 1, a 2 e a 3, ok? Se eu calcular Y1, no caso dessa notação aqui, eu vou ter 1 mais 2 vezes 8, Y2, 1 mais 2 vezes 7,5, e Y3 igual a 1 mais 2 vezes 9,2. Dessa forma, eu vou ter o I, o Y, desculpa, eu vou ter o I, que são os 3 índices, 1, 2 e 3, para a mesma variável Y. Ou seja, se eu fizer o cálculo aqui, vai dar 17, 16 e 14,9. 19,4, desculpa. Então, esse I estimado é dado pelos valores das variáveis Y1, Y2 e Y3. É a estimativa. Então, ó, vamos ver alguns símbolos que podem ser aplicados a uma variável. E são vários símbolos, não vou tentar varrer todos não, só vou comentar alguns que eu já fiz e vou acrescentando outros. X é valores da variável X. Xi é valores de uma lista com índice I que vai de 1 até um valor qualquer. Então, eu nunca sei o valor de I, eu só sei que ele é um índice. Quem é o X2? Valor de X no índice 2, deixa eu consertar aqui, da lista. Então, isso da lista. O X barra, o valor médio de X. Então, o que é um valor médio? Eu vou somar todos os valores de X. E dividir pela quantidade de valores. Y, valores reais de Y. E o Y estimado, valores estimados de Y por uma determinada equação. Então, a gente já viu aqui que os valores podem ter vários nomes e fomos comentando cada um deles. Espero que eu esteja sendo claro. Qualquer dúvida, podem perguntar depois para a gente fazer a parte 2 dessa ajuda aqui. Vamos calcular a média de valores de uma nota. Então, vamos lá, vamos tentar entender esse símbolo aqui. Ó. Então, ele está dizendo, eu quero a X barra, ele disse aqui que o X barra quer dizer média, porque o X barra pode dizer outras coisas em outras equações. Então, eu tenho um símbolo matemático que significa somatória. Esse é um símbolo que significa somatória. Essa somatória ela vai de I, o índice igual a 1, até o índice N. No nosso caso aqui, ó, a fins de exemplo, o nosso índice N era o quê? 3. Ia de 1 até 3. Eu vou pegar o X e vou somar. Aqui, por exemplo, eu não estou escrevendo o índice, por isso que eu escrevi aqui de novo. Eu variei algumas coisas aqui. Eu não escrevi o índice porque eu presumo que a variável x seja conhecida, seja uma lista ou um vetor, e eu já sei que eu vou pegar o elemento de 1 até tanto. Também posso fazer o contrário, eu posso não escrever o índice de 1 até n e só colocar o símbolo. Por quê? Eu estou presumindo que a pessoa vai entender, o leitor entenda que é todos os índices do xi. Então, as notações são muito comuns. Aqui também é a mesma notação. Eu digo assim, somatória de x. A gente sabe que o x é um conjunto de elementos que tem tantos números e eu vou somar todos eles. Não precisa dizer qual índice, não tem nenhuma condição no índice. Aqui, por exemplo, eu posso colocar i de 1 até variando de 1 até tanto, sendo que todos eles são pares. Eu posso escrever aqui, ó, n é divisível por 2, n é divisível por 3, n é o quadrado de um valor qualquer. Então, eu posso colocar condições aqui nesse início e nesse fim, ok? Esse aqui é o próximo elemento. Esse n de baixo aqui, ó, geralmente é dito como número de elementos do índice. Ou seja, quantos elementos eu tenho?
No caso aqui, eu tenho 3 elementos. Então, I, eu vou até I3, então eu tenho 3 números. Então, eu vou dividir a soma deles por 3. Para eu fazer a média, eu pego os 3 valores, somo, que são os valores que foram dados anteriormente, e divido por 3, ok? Então, eu estou interpretando um símbolo matemático, os seus componentes, que esses componentes podem ser simples assim, I igual a 1 até N, ou pode ter várias condições aqui, para atuar em cima de um X determinado, que vai me gerar um somatório, que eu vou dividir isso por um outro valor, um N. Então, vamos lá. Considere agora um problema de ajuste de um modelo matemático. Então, terminamos isso aqui, vamos para outro exemplo. Considere agora um problema de ajuste de um modelo matemático a um conjunto de dados de um experimento. Então, estou ajustando um conjunto de dados a um modelo matemático de um certo experimento. Esse exemplo é o 7.2 da página 328 do livro do Cálculo Numérico do Leônidas da Barroso. Então, vamos aos dados que nos interessam. Essa teoria de como fazer o ajuste, a gente já viu ou vai ver em outro contexto. Então, não vamos preocupar com ele, não. Lá, nesse exemplo, ele cita esses dados aqui. Ó. Ele tem qual o índice do dado? Vai de 1 até 5, então eu tenho 5 valores. Quem é o x1? O I vai variar de 1 a 5, então o x1 é 1.3 e vai até 8. Quem é o yi? Y1, 2 e vai até o y5, 5.8, ok? Então, após ajustar estes pontos a uma reta, obteremos este modelo. Então, eles fizeram todos os cálculos lá e tudo bem, não vamos orientar nada agora. Ele achou essa equação aqui. Ó. O que essa equação está dizendo? Está dizendo que a estimativa do y... Mas por que a estimativa do y? Porque eu tenho o y real. Isso aqui foi medido no experimento. Eu estou usando um modelo matemático para fazer alguma estimativa entre estes valores. Um pouco antes e um pouco depois, mas mais entre esses valores. Então, por isso que eu digo que o y agora é estimado. Por que o i? Porque eu posso estimar qualquer um valor, do 1 ao 5. Eu vou aplicar 2.01 mais 0.552 vezes o xi. Ou seja, variável independente e variável dependente. Geralmente, eu não cito a notação i, porque ela é embutida no problema. Eu sei que eu tenho vários valores, então a estimativa de y é dada para um x qualquer. Então vamos lá. A estimativa de y, se eu pegar 2 vezes esse valor mais esse, vai dar 2.7. Se eu pegar 5.2 vezes esse mais esse, vai dar esse. Então eu calculei cada um dos valores. Vocês podem calcular por gentileza. Então vamos entender cada variável. Quem é o xi? Valor real de x. Quem é o y? Valor real de y. Quem é o y estimado i? Valores estimados de i para cada índice. Poderia escrever aqui, ó, para cada índice. Quais são os valores de y estimado? Ó, valor de y estimado. Para cada índice também, não faz diferença um e outro. Aqui, por exemplo, eu só fiz retirar o i, porque a gente geralmente presume algumas coisas. E quem é o x? Valores reais de x. Então, eu poderia, por exemplo, colocar isso aqui em cima, ó, e escrever aqui, para não ficar separado o y do x ali, ok? Então, tá bom. Bom, só fazer algumas correções aqui. Então, nós já entendemos a interpretação de símbolos, algumas notações nesse cálculo aqui. Agora vamos para um exemplo. Pensemos então qual a diferença entre os valores reais de y e os valores estimados de y. Porque aqui, ó, eu tenho o experimento, que dado um valor x, eu medi um y, poderia ser profundidade, temperatura, largura, pressão, qualquer coisa. E eu estimei uma equação, uma reta, e eu posso calcular valores que não foram medidos, eu não preciso voltar no campo de novo. Então, ó, agora eu preciso fazer uma estimativa, e esse D aqui é o diferencial entre os estimados e os medidos. Então vamos entender essa equação aqui. Ó, D é igual o somatório de quem? Está vendo como que esse símbolo aqui é igual a esse aqui, ó, só que ele está na posição diferente?
Tudo bem, é porque às vezes a notação de fração, ele reúne os pontos para cá para não ficar muito grande. Então não faz diferença aquela posição. Aqui, por exemplo, eu não tenho uma fração, então ele coloca embaixo, para economizar espaço. Então, o i é igual a 1 até o n. Então, se o i vai de 1 até n, a somatória vai pegar todos os valores. Todos esses valores aqui, ó. Eu não sei se é de x, eu não sei se é de y. Então, vamos voltar aqui. Ele vai pegar um di ao quadrado. Quem é o di ao quadrado? Di é de cada um dos índices ao quadrado. Aí, ó, eu posso pensar assim, ó, em que? O que é o di? di é o componente que eu não conheço nesse caso aqui, ó. E o di é dado pelo quê? di é yi menos y estimado i. Então, essa equação aqui é... Quem é o y real? Esse é o y real menos o y estimado. Esse aqui, ó. Então, eu tenho o real menos o estimado. Se eu pegar essa equação, esse di, e colocar aqui nessa equação aqui junto, eu vou ter, substituindo esse di aqui, eu tenho aqui, ó, y menos y estimado i. Então, eu tenho y real menos o y estimado. Se eu pegar o y real menos o estimado ao quadrado, eu não estou fazendo nada a não ser a mesma substituição aqui, ó, entre um valor e outro. Eu tenho essa equação aqui total, que é, na verdade, exatamente igual a essa aqui. Só que eu peguei essa componente di, eu sei que ela vale isso, eu embuti aqui e elevei ao quadrado. Então, vamos calcular. Então, poderemos calcular. Como que a gente calcula? Quais são as componentes aqui? Ó? O i, o yi, então, esqueci de colocar aqui, ó, podemos colocar que esse aqui é o índice, né? 1, 2, 3, 4, 5, esse é o índice. Quem é o yi? Eu copiei cá de cima, o real. E quem é o estimado? Eu copiei lá de cima, esse valor. Agora, primeiro cálculo que eu faço é a diferença, um menos o outro. Então, eu faço esse menos esse. Tem que ser na ordem. 2 menos 2,7, ok? E aí eu faço para os demais. Agora, depois que eu fiz isso, aqui eu faço a segunda etapa, que é o quadrado. Qual o quadrado desse valor? 7,749 vai dar esse valor aqui. Então, aqui eu tenho o quadrado. Então, se eu tenho o quadrado de todos, isso aqui é uma anotação para simplificar. Agora, eu vou pegar a somatória de todos esses quadrados. Então, se eu pegar cada um desses quadrados e somá-los, eu vou ter o resultado que é o D. Então, eu cumpri passo a passo essa equação aqui. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu creio que eu tenha não esquecido de nenhum ponto. Qualquer coisa vocês me lembrem para a gente fazer uma revisão da parte 2 ou ajudar em algum outro ponto. Outro símbolo que segue essa mesma regra da soma é o produto. Vamos a um exemplo. Então, considere os seguintes dados. Eu tenho um xi, 1.2, 2.3, 3.4. Então, calcule. Que símbolo é esse aqui? Ó? Esse símbolo aqui é do produtório, o produto de xi. Olha, ele não tem condição nenhuma. Ele faz o produto de tudo. Quais são os valores que eu tenho? 1.2, 2.3, 3.4. Pronto. Eu faço o produto, então esse produto de xi vai dar esse resultado. Ou, às vezes, eu posso restringir os valores da lista. Ó, y vai de 2 a n, ou seja, eu não quero pegar o primeiro elemento. Eu quero pegar o de 2 a n, de 2 a n. Aqui, por exemplo, eu poderia pegar só os pares. Y vai partir de 1, sendo que o n tem que ser maior que 3, ou tem que ser divisível por 2. Pode haver um conjunto de regras aqui em cima, para dizer que esse aqui é o start, esse aqui é o próximo. Quem é o próximo? Se não tiver condição nenhuma, eu vou processando até o n. Ok? Bom, então, ó, num cálculo como o seguinte, precisamos separar cada parte e entender o significado das variáveis, realizar os cálculos separados e ir montando os valores até o resultado final. Por exemplo, essa equação aqui, ó. Eu inventei isso aqui. Então, vamos lá. O que é essa equação aqui? Eu quero o valor de W. Quem é W? W é a raiz de uma soma dividida por um produto. Mas quem é o valor que eu preciso? Eu preciso de todos os y
que no caso que não tem notação nenhuma aqui, são reais, menos todos os y estimados. Se eu tivesse uma barra aqui, seria um x médio, mas não existe x médio i, seria um x médio. Eu não coloquei aqui para eu poder colocar aqui embaixo, né? Mas poderia ser um exemplo. Elevado ao quadrado para depois somar. Então, divido tudo isso por quem? Por somatório de quem? De xi. Então, produtório de xi. Então, eu vou pegar o produto de xi e vou multiplicar aqui. Aí, depois que eu tiver essa fração resolvida, eu jogo na raiz quadrada. Tudo bem? Bom, espero ter ajudado e obrigado por chegar até aqui comigo. Deus abençoe grandemente, professor Catalunha. Um abraço. Qualquer coisa, eu estou à disposição.